Nesse vídeo eu quero fazer uma atualização do vídeo de previsão que nós fizemos no dia 18 de agosto de 2025, com a capa do Bitcoin a $130 mil. Quero mostrar para vocês o que mudou. Eu falei naquele vídeo que era vantajoso comprar nessa região de preços dos 120 mil ainda. O preço estava em 117 mil, comentei que estava relativamente barato naquele dia e que valia a pena comprar posições, apesar dos indicadores ainda não estarem tão bem desenhados, né, para uma alta. Nós já tínhamos antecedentes que mostravam para a gente que nós teríamos uma renovação de máxima histórica dentro de 3 meses, o que de fato aconteceu. Aconteceu no último domingo, o preço rompeu $125 mil, e no dia de ontem, segunda-feira, o preço rompeu $126 mil, quase chegou em 127 mil. Hoje passando por uma pequena correção de volta a 122. Então, quero atualizar vocês o que aconteceu do ponto de vista de métricas e mostrar que essa informação ela foi muito interessante para quem soube aproveitá-la. Porque o que acontece? O preço fez um zigue-zague danado esses dias aí. Caiu a 108 mil, subiu de volta a 117, caiu a 108 de novo, voltou agora para cima a 126 na máxima histórica. Então, esse zigue-zague ele é comum e quando você não sabe o que está acontecendo, você vai ficar igual barata tonta ali. Aposta na queda, aposta na alta, agora vai, agora vende, compra. E se você soubesse, só usasse essa informação que eu passei no vídeo como verdadeira, você teria aproveitado para acumular posições enquanto o preço caía. E isso foi bastante interessante de aproveitar e foi exatamente o que a gente fez aqui para comprar, acumular Bitcoin enquanto o preço cair. Então o que eu quero fazer nesse vídeo? Atualizar a previsão da época, o preço ainda não bateu $130 mil e se a gente espera que isso aconteça ou não. Quero dar um giro nos principais indicadores para mostrar atualmente o que está acontecendo, então atualizar aquele vídeo do dia 18, vale a pena assistir ele ainda, porque ele tem mais informações que eu não vou repetir aqui nesse vídeo, e eu vou dar uma perspectiva do que eu acredito que pode acontecer ainda nas próximas semanas, tá bom? Então fique atento aí, porque vem informação bem bacana pela frente. Eu sou o William Trapazon, sou investidor profissional em criptoativos, eu já ganhei milhões de dólares investindo nesse mercado e hoje eu ajudo centenas de pessoas a fazer a mesma coisa, sem ficar com o dinheiro de ninguém, sem promessas de retornos impossíveis, e sem venda de cursos ou mentorias. Nosso trabalho é muito diferente disso. Então, se é uma coisa que você está interessado em investir de forma profissional, dá uma olhada nos links aqui da descrição. Na época do primeiro vídeo, eu mencionei que alguns indicadores não estavam tão em linha ainda, né? E não davam sinal de que o preço estaria já em alta, estaria subindo grande coisa, e que, então, era para preparar, ficar atento ali, porque os indicadores antecedentes, né, mostravam que o preço poderia subir. Então, quero revisar com vocês alguns desses indicadores, o que está mostrando agora para a gente, dado que o preço já subiu, e o que mostra para os próximos dias também. Olha que interessante. O primeiro superindicador que a gente utiliza aqui para acompanhar o mercado é o pico de sentimento, porque ele vai dar o tom de onde estamos. Se a gente está próximo de uma reversão de alta para queda, ou se está próximo de uma reversão de queda para alta. E quando que ele é extremamente útil? Ele tem uma taxa de acerto extremamente relevante, como um ponto importante para você vender quando ele faz pico. E o nosso indicador da última vez aqui, os picos estão marcados pelas barrinhas em verde aqui. E a última vez que fez pico aqui foi na região dos $119 mil. É que o preço ainda renovou máxima depois disso, que foi o 124, mas ele não estava com a mesma força. Então ele foi um ponto interessante de realizar lucros. E foi onde a gente fez a maior parte de realização de lucros por aqui. Quando esse indicador cai, ele costuma antecipar quedas de preço. Então, o que aconteceu de interessante? Esse sentimento continuou caindo no período, mas o preço não caiu grande coisa. Ele chegou a cair, né? Mais de 10%, que é o que a gente busca antecipar. Eu quero ter dinheiro na mão aqui enquanto ele cai, o preço cai 10%, outros ativos ainda chegaram a cair bem mais que isso. O que a gente faz? Então, a gente fica com caixa na mão enquanto esse cenário acontece. E esse cenário continuou se desenvolvendo por alguns meses aqui, né? Então, julho, agosto, setembro, agora entramos em outubro e agora parece que vai lá uma alta. Tem um sinal bem interessante aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então a gente combina dois indicadores interessantes. O sentimento nos ajuda a ver quedas, antecipar quedas, então definitivamente, né, a gente está bem distante aqui de um topo de mercado por essa ótica, estamos mais perto de um fundo de mercado, enquanto esse indicador aqui se estabiliza. Então esse indicador ele é muito útil para antecipar de altas para quedas, a gente está muito distante então de uma antecipação de alta para quedas, e sim próximo de uma estabilização do indicador perto de um fundo. O que não significa que ele não possa fazer isso aqui que já fez no passado. Ele faz mais um topo que antes do preço cair e depois continuar caindo. Isso aqui é uma possibilidade também. Ele só ainda não está fazendo essa antecipação. Então, gostaria de ver esse tipo de pico aqui acontecendo novamente, enquanto o preço se mantém ou sobe
para tomar a decisão, né, de reduzir ainda mais a exposição. Então essa aqui é uma decisão que a gente tomaria daqui para frente se tiver mais um pico de sentimento. Por outra ótica, a gente vai olhar aqui o indicador antecedente para altas, que da última vez que eu comentei com vocês, o que dava para enxergar? Dava para enxergar, ele tem o contrário, ele é muito parecido com o indicador de sentimento, mas ele tem outros componentes. Eu vou gravar um vídeo só sobre ele, explicando como é que a gente construiu esse indicador. E o que ele dá? Ele tem 85% de chance de antecipar uma alta, quando ele faz fundo, quando ele tem uma marcação de fundo. E aqui, ao contrário, o fundo dele está marcado por barrinhas, um tracejado em vermelho. Então, quando eu gravei o primeiro vídeo, a gente estava olhando essa região aqui de preço. O preço tinha acabado de fazer 124 e nós estávamos vendo essa formação de fundo aqui, que ele marcou. E, de fato, o preço daqui de 111, ele arrancou para 116, 117 e voltou a cair. Então, o que aconteceu de diferente aqui, tá? O antecedente para altas, ele estava já apontando uma recuperação, enquanto o sentimento não. Ele não acompanhou esse crescimento por essa ótica aqui. E agora, o que está acontecendo? O antecedente para alta está marcando um fundo mais importante que o anterior, sim, mais marcado, e o índice de sentimento também está dando sinal, só que um sinal melhor. Não parece por aqui, mas eu vou fazer uma alteração bem rápida para vocês verem. Pronto, agora eu fiz a modificação. Porque agora está aparecendo muito mais. Olha o sentimento que está acontecendo aqui. Ó. Até de julho para cá, né, o sentimento caindo, em queda. E agora ele teve uma puxada, assim, uma pernada de alta nesse indicador, bastante relevante, junto com o indicador antecedente para altas. Então, muito, muito relevante, que coincidiu com a alta. Só que o que é interessante de se acompanhar aqui? Essa movimentação é muito mais relevante do que a anterior, e dessa vez o índice antecedente está subindo junto com o índice de sentimento, uma coisa que não tinha acontecido até agora, e é como a gente utiliza para identificar a formação, né, de movimentos de recuperação, que é o que a gente está passando agora. O que é interessante, tá? Esse indicador antecedente tem estatística aplicada a ele, ele realmente, no histórico inteiro do tempo, ele marca fundos muito bem, tem uma probabilidade muito elevada de nós termos altas depois dessa marcação de fundo. Só que qual é o problema? Ele não marca tendências de alta, ele não quer dizer que o preço vai continuar subindo por meses depois dele. O topo de sentimento, sim, ele marca picos onde o preço tende a não recuperar a máxima histórica, ou fazer grandes movimentos de alta depois de meses, né? Depois dessa marcação do pico de sentimento, que é o que a gente passou lá em julho. Então, a gente está com uma configuração mista aqui, onde a gente pode estar tendo uma alta meia boca só, ou pode ter uma alta mais pujante. Mas certamente está tendo um sinal melhor agora, mais relevante de alta, do que estava tendo até pouco tempo atrás, quando eu gravei o vídeo, né? No dia 18, a sinalização agora hoje é melhor do que era no passado. E, naturalmente, isso não é nenhuma novidade, afinal de contas, vocês já estão vendo os preços. O Ethereum renovou 4.700 e o Bitcoin também renovou máxima histórica, 126 mil. Então, vamos olhar para outra perspectiva, tá? Que é da acumulação. Será que o preço estava passando por uma acumulação até agora, que ele não tinha decolado? O pessoal estava comprando enquanto outros grandes players vendiam? E dá para ver que sim, por algumas óticas. A primeira delas é a diferença entre entradas e saídas das corretoras. A gente consegue ver que houve, olha a quantidade em vermelho, que são as barras em vermelho, é o tamanho, é o número médio de bitcoins que saíram das corretoras, então, ou seja, foram comprados nas corretoras e sacados nos últimos meses, né? Então aqui tem desde maio de 25 para cá. Então é um maior período de acumulação dessa série que eu estou mostrando aqui. Então é bem relevante, a acumulação ela é bem significativa, cerca de 7.400 bitcoins sacados em média nos últimos dias. E isso é relativamente relevante, dado que então há cada vez menos estoque de bitcoins nas corretoras. É um volume bem significativo aqui, olhando o período. O que mais que é interessante? Já tinha mostrado para vocês em outro vídeo que as baleias seguem vendendo, então tem ali a linha azul aqui que é envio de baleias para as corretoras, e ele acelerou bastante nas últimas semanas, então ele também pode estar passando por uma distribuição nessa perspectiva, quer dizer o que? As baleias puxam o preço eventualmente para descarregar os bitcoins a preços mais altos. Isso aqui parecia que estava acontecendo por esse outro indicador, que é o ratio de baleias. Então ele caiu, esse período onde esse ratio aumenta, a gente percebe uma resistência para o preço subir maior, ele está caindo, então é um bom sinal. Apesar do volume de bitcoins enviados por baleias para corretoras estar subindo, o número de bitcoins vendidos por baleias nas corretoras é cada vez menor, é isso que significa. O que é bom, quer dizer que elas não estão propositalmente enviando para corretoras e vendendo para derrubar o preço. Enquanto isso, mesmo contando com esse monte de bitcoin enviado pelas baleias para as corretoras para vender, há uma saída massiva. Tá? Então é isso que a gente chama de acumulação. Quem mais tem comprado bitcoin nesse período, nos últimos 2 anos, tá? Não são as baleias, são carteiras gigantes também, com mais de 100 bitcoins, até 1.000 bitcoins, e esse é o cohort, é o perfil de investidor que tem mais acumulado bitcoins nesse período. Então a gente vê aqui que enquanto esse sobe e desce vinha se desenvolvendo, houve uma grande acumulação, uma grande compra de ativos por essa perspectiva, mesmo com as baleias não ajudando muita coisa. Olhando a perspectiva de fluxo, o que dá para ver quanto à entrada de capital?
Então, o que a gente está vendo aqui? A entrada de capital no mercado do Bitcoin, exclusivamente Bitcoin aqui. Então, a gente está vendo o quanto foi comprado de Bitcoin no período. O que a gente costuma ver? A entrada de capital somado à alta de preços. Quer dizer, o preço tende a subir, quanto mais entra dinheiro. Sempre está entrando dinheiro, só que às vezes essa entrada de dinheiro acelera, isso joga, catapulta os preços para cima, até que isso atrai, a alta de preços atrai gente suficiente querendo vender. Daí isso gera uma resistência e o ciclo retoma. A gente já vai fazer uma proposta pública de um ciclo do Bitcoin alternativo aqui com base nas nossas métricas. Vai ficar bem interessante acompanhar. Eu prometo gravar um vídeo sobre isso. Mas por hora vejam que as barras em cinza mostram que entrou muito capital ali em novembro e dezembro, depois teve um outro pico aqui em janeiro, depois agora o último pico relevante foi julho, e agora parece que estamos tendo uma retomada, ou seja, uma aceleração de novo do capital que está entrando e já está sendo percebido aqui pela alta de preços. Então vamos olhar para outro indicador que eu apresentei no último vídeo, que é a divergência de preço. O que a gente está tentando estimar aqui, se o preço subiu rápido demais ou caiu rápido demais. E aqui no dia 18 eu comentei que apesar do preço estar em 117 mil dólares, 116, 117, ele estava em divergência negativa, ou seja, o preço caiu mais rápido do que deveria. Continuou entrando no capital e o preço ainda assim caiu mais do que deveria. E ele continuou caindo, essa divergência, até atingir uma mínima aqui nos 108.400 dólares do dia 30/8. Então aqui ele bateu no primeiro desvio padrão para baixo. Aqui também nós temos um teste estatístico bem relevante que demonstra que esse patamar aqui costuma reverter a média. Então o que a gente descobriu estudando aqui esse indicador? Que os patamares para cima, que são as linhas em verde aqui, tá? São as linhas esse primeiro, segundo desvio, terceiro padrão para cima, não quer dizer nada. O preço pode continuar subindo infinito e não vai ser afetado. Agora, os desvios padrão para baixo, eles têm uma tendência de reversão à média padrão. Ou seja, é muito provável que quando esse indicador bata no primeiro desvio padrão para baixo, ele reverta para a média. E nesse momento, ele reverteu para a média aqui, chegando na média aproximadamente a 112 mil dólares, então do 108 para 112, e agora ele voltou para o território positivo, ou seja, está distorcidamente caro. Tá? Vamos botar entre aspas, muito entre aspas. Quer dizer que o preço subiu mais rápido do que quanto entrou de capital aqui. Ele subiu 9% a mais do que deveria, dado o capital que entrou no mercado. E hoje a gente está vendo uma correção aí do dia de ontem, esse dado atualizado até dia 6, que é o dia anterior que eu gravo esse vídeo. E amanhã, com certeza, vai voltar para a neutralidade, mesmo sem o preço ter caído grande coisa, o que é bem interessante. Então o preço vai se fazendo esse zigue-zague aí para se manter em equilíbrio até que as relações de oferta, demanda, se estabeleçam e entrem em neutralidade. Então, de novo, agora está levemente caro o preço do Bitcoin por essa ótica. Da última vez que eu gravei estava levemente barato. Oferta, demanda e sentimento. O que está acontecendo com essas linhas? Então, olhando para outra ótica, né? Que é um framework que a gente utiliza de análise aqui para acompanhar o mercado. E a gente percebe, olhando essas barras, o que as barras estão fazendo, tá? A primeira coisa que eu vou mostrar é os índices aqui junto com o preço. Então, aqui é oferta, aqui demanda e aqui sentimento, tá? Sem as barras. A gente tá vendo o quê? Tá tudo subindo. Essa é uma configuração perfeita para nós. É a configuração de alta. Quando tá tudo caindo, é muito ruim, é a pior de todos. Quando tá tudo subindo, é o melhor cenário, tá? Então, estão andando juntas. Mas o que acontece de interessante aqui? É que a demanda, aqui então, quando eu coloco diferença, eu estou olhando o seguinte, eu estou pegando aquela linha e fazendo a diferença dela X dias atrás, aqui nesse caso 7 dias. Então o que a gente percebe? Que com consistência, o sentimento tem subido, tem melhorado lá do fundo, tá? Pelo menos desde o dia 1/10. Então o sentimento melhorou muito forte e o preço já tinha subido quando isso aconteceu. Aí, de repente, a demanda, até antes, 30/9 começou a melhorar forte. E a oferta está forte também desde o dia 30/9. Então o que dá para ver é o seguinte, oferta e demanda estão em certa neutralidade aqui, estão muito parecidos os movimentos, com oferta ligeiramente acima da demanda. Então ontem a demanda caiu até o primeiro desvio padrão, oferta não, tá? Não, o tamanho das barras pode enganar quem está assistindo o vídeo. E o sentimento aqui, por outro lado, ele está se mantendo positivo, pelo menos até o dia de ontem, mas ele desacelerou o crescimento, que é um sinal de alerta. Agora, do ponto de vista de aceleração, a gente consegue perceber que a oferta cresceu 5%, 5,5% nos últimos, então, 7 dias, que é a data da comparação. Enquanto isso, a demanda cresceu 6,79%, o que descreve, então, a relação de que a demanda cresceu mais que a oferta, ainda o sentimento é positivo, é bom para o preço subir, tá? Então, a relação entre as variáveis nos dá algum nível de sinalização. Ele não disse se isso deve persistir. Então, o que diz se isso vai persistir ou não? O indicador de sentimento que está querendo, né, dar um sinal relevante de alta, não nem perto de um sinal de fim de período de crescimento. Então, tem variáveis alinhadas para cima. Agora sim teria a sinalização que eu gostaria de ter lá no dia 18, quando eu gravei a promessa, né, a projeção,
que são o quê? Já temos fundo do indicador antecedente, vou revisar aqui, ó, indicador antecedente já tem fundo, já fez fundo e uma sinalização que é reforçada por o sentimento subindo. A gente tem oferta e demanda em equilíbrio e com sentimento positivo, mas a demanda ainda acima da oferta, e temos também um cenário onde o Bitcoin não está excessivamente caro nem nada do tipo, pelo contrário, né? Ele está levemente acima da neutralidade, abaixo do primeiro desvio padrão de caro, com os preços assim próximos da máxima histórica, que é uma maluquice, né? Quer dizer que ele não caiu quase nada durante esse período de correção. E o que o indicador antecedente que nós utilizamos, que foi quem nos balizou, né, para fazer a promessa de 3 meses, porque ele seta uma expectativa que nós podemos ter sobre o fluxo de capitais para o mercado cripto. Então, é isso que ele nos orienta, tá? É isso que ele nos dá como expectativa. Então, tem vários períodos que ele erra pra caramba. Quando que ele erra? Quando a gente tem demanda crescendo muito, ou o sentimento crescendo muito, a relação de oferta e demanda explicam o movimento de preços o tempo todo. Então, quando esse crescimento está muito forte, ignora, né, a projeção. E quando, pelo contrário, está muito fraco, a gente fica atento por uma reversão para prestar atenção, que era o que está acontecendo até agora. O sentimento, oferta e demanda estavam fracos, caindo, piorando, mas nós tínhamos uma antecipação do que a gente falou lá no vídeo do dia 18 de agosto. Agora, isso, quando começou a chegar próximo da data, isso começou a aparecer nos indicadores, confirmando, então, a expectativa. Às vezes acontece o extremo oposto. Então, assim, é comprar um ativo e monitorar indicadores para ver se a coisa está indo na direção que a gente deveria estar ou não. Quando há uma insegurança muito grande, a gente fica atento. Se vocês compararem o gráfico daquele dia com o de agora, vocês vão ver, é uma coisa bem interessante. Bom, aqui está o gráfico atualizado, tá? Ele não está totalmente atualizado, porque o que eu fiz aqui? Eu escondi o futuro. Eu mostrei um pouquinho do futuro para vocês aqui, que é a continuidade da linha azul. Então, a linha azul está dizendo o seguinte, ó, tende a continuar entrando fluxo de capital relevante aí por mais um tempo. Até quando que ele mostra aqui no gráfico? Até dia 17/10. Então, isso eu quero compartilhar abertamente com vocês. Ó. Essa linha azul, ela foi caindo enquanto os retornos do Bitcoin foram caindo, fez fundo aqui meio parecido. O Bitcoin fez fundo depois, aqui tem uma curiosidade, né? Um pouco depois, porque realmente teve uma liquidação muito grande de pessoas apostando na alta, que foi o que fez a semana passada ali ficar totalmente no vermelho, muita liquidação de apostas, e depois de liquidar as apostas na alta, agora voltou na direção de liquidar as apostas na baixa. Então o mercado tem muita gente que manipula o mercado, muita grana pesada, né? Consegue fazer esse tipo de movimentação, forçar o preço para baixo, forçar o preço para cima. Então, nitidamente na semana passada isso aconteceu enquanto o preço era forçado para baixo. E agora o preço está indo na direção, os retornos, né, do Bitcoin estão indo na direção realmente desse indicador. Tem uma pequena voltinha aqui agora, que talvez seja exatamente o que está passando hoje, é uma pequena correção, também não dá para esperar que o preço suba para sempre, né, em linha reta, mas ele tende a performar bem ainda por essa leitura aqui, pelo menos até o dia 17/10. Isso eu quero compartilhar abertamente. Quem é cliente tem esse indicador aqui completo sempre, é uma informação privilegiada, ainda estou dando realmente dando para vocês aqui uma informação gratuita, né, de que temos uma tendência positiva, pelo menos até o dia 17/10. Todo mundo sabe que outubro costuma ser um mês bom, historicamente, é o que a gente está vendo até agora, renovando máximas, muito abaixo do que foram os anos passados do Bitcoin, mas isso aqui dá o tom da nossa expectativa para as próximas semanas, tá? Então, até 17/10, provavelmente a gente vai se manter bastante comprado, a não ser que o sentimento dê um sinal ali muito relevante, tá? Mas é muito provável que isso não aconteça, que essa alta continue se desenvolvendo durante 17/10, portanto, como falta muito pouquinho para chegar no 130, é muito difícil, na minha leitura aqui hoje, que o preço não rompa, então seria um patamar alvo para nós. Não quero dizer que quando chegar em 130 eu vou vender, tá? Significa que 130 é um patamar esperado. Algumas projeções que a gente faz até jogam um preço um pouco acima disso, mas vou ser sincero com vocês, não muito assim. A gente não espera uma alta tão significativa aí para outubro da maneira como a coisa está. Então, a não ser que as nossas variáveis sigam nos surpreendendo e acelerando, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Não quero cravar nada aqui nesse momento, até porque é um momento de muita expectativa para quem já está no mercado há bastante tempo. Todo mundo acha que o ciclo de 4 anos tem aquele formato que eu já falei para vocês que vai acabar esse troço aqui, e acho que essa virada tende a surpreender bastante gente nos próximos meses. Mas, de novo, como é que eu fico seguro com as coisas? Utilizo essas ferramentas, vou fazer um acompanhamento diário, atualizo os clientes, olha, essa expectativa aqui é assim, se está preocupante, a gente faz caixa, se não está preocupante, usa o caixa e compra bastante, fica bem comprado. Então, utilizar essas informações de indicadores a nosso favor, somado a algumas técnicas de gestão simples ali, como rebalanceamento do portfólio,
ter caixa, ter um percentual adequado de caixa para o momento que você estar comprado nos ativos que você deveria estar na proporção certa, tudo isso, né, dá um mix aí que acaba te ajudando a ter performance relevante ao longo do tempo. Não necessariamente todos os anos, nem todos os meses, muito menos todos os dias. Mas certamente ao longo do tempo você tende a ter uma performance fora da curva, né, se utilizar algumas regras de bolso bem feitas, né, fizer um trabalho bem feito nesse sentido, que é exatamente o trabalho que a nossa empresa busca desenvolver para ajudar as pessoas. Se você está investindo $100, $1.000, $2.000, $3.000 ali para começar, talvez não faça sentido conhecer o nosso trabalho. Porque, vou utilizar essa dica do William até o dia 17, por exemplo, e fazer um trade, ou comprar lá quando eu lancei o vídeo anterior. Utilizar informações gratuitas da internet, de modo geral, né? Não necessariamente só apenas da Tari. Você pode utilizar essas informações para fazer operações, compra e vende, e é o que você vai ter vontade de fazer com essa quantidade de dinheiro. Mas conforme o bolo aumenta, você vai fazer cada vez menos esse tipo de coisa, porque o seu risco de perder um valor relevante começa a crescer muito, né? De não ficar comprado no valor do tipo 100 mil, R$1 milhão, um mercado que passa 1 ano e meio caindo. Então, esse é o tipo de risco que você vai gostar de evitar, né? Através de um acompanhamento profissional. E é exatamente o que a gente faz aqui. Então, conforme o valor aumenta, a partir de $20 mil, aí passa a valer a pena conhecer o nosso trabalho de consultoria, a gente não fica com o dinheiro de ninguém e, especificamente, a gente ajuda os clientes, a gente tem um compromisso com a performance dos clientes, uma coisa que não existe no mercado financeiro como um todo. E esse tipo de informação, ele é fundamental para você entender, como no vídeo que eu lancei lá em agosto, se você está no momento onde o preço cai de comprar mais ou se você está no momento de vender mais enquanto o preço sobe. Então, a diferença que essas variáveis vão te dar é de cenário, para entender o que é mais inteligente fazer em cada momento. E sem isso, você acaba sendo um torcedor, né? Fica, agora vai subir, vai cair, vai subir para sempre, não vai cair para sempre, não vai. Você vai ficar num zigue-zague muito difícil de resolver, especialmente psicologicamente. Se você já tem um valor relevante investido e considera levar a sério o investimento em criptativos, dá uma olhada nos links da descrição aqui, contato alguém do nosso time e você vai ganhar tempo sem dúvida nenhuma. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, senta o dedão no like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo.